Olá pessoal, meu nome é Jean Haberman, sou fundador deste portal Apoio Ministerial, também sou técnico de som do Ministério Nívia Soares e professor de Recursos Audiovisuais e Sonoplastia no CTMDT, Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. E hoje vou passar algumas dicas para os nossos sonoplastas aqui no portal Apoio Ministerial. Então galera, vamos começar aqui a nossa videoaula explicativa, nossas dicas. Hoje nós vamos falar um pouco, uma dica muito bacana, que é sobre o Direct Inbox. Essa caixinha aqui, existem vários outros modelos, esse aqui é um exemplo de Direct Inbox. Mas antes de começarmos a falar sobre Direct Inbox, quero lembrar você de dar uma olhadinha no portal Apoio Ministerial e dar uma olhada nos artigos falando sobre a importância do treinamento, falando sobre a questão da saúde, a questão da legislação e a parte espiritual. Então, não esqueça de dar uma olhadinha nisso, que é muito importante. Você que é técnico de som tem que ter essa consciência da importância do seu trabalho dentro da igreja, que você não é só mais uma pessoa, não é só a pessoa que liga o som antes de começar o culto e desliga no final. Não, você é mais do que isso, você é um ministro. Assim como os ministros que estão em cima do palco, assim como o pastor, assim como o líder de louvor, você também tem essa mesma importância dentro do corpo de Cristo e dentro do trabalho na igreja. Isso é muito necessário, porque o técnico de som é aquele que ministra louvor com quem está ministrando louvor. Prega com o pregador, faz a abertura do culto. Então, o técnico de som está envolvido em todo o culto, assim como todos os ministros. Então também você tem essa responsabilidade, não é só a responsabilidade técnica, mas também a responsabilidade espiritual. E assim como qualquer outro ministro, você tem que ter uma vida com Deus, você tem que ser uma pessoa de caráter irrepreensível, para que seja modelo para a comunidade, para que seja modelo para a igreja, que não sirva de escândalo para as pessoas. Então depois dá uma olhadinha lá nos nossos artigos e antes de pensar em qualquer coisa técnica, tenha tudo isso em mente. Então isso são mais artigos inspiradores para trazer essa consciência mesmo da necessidade do técnico de som se capacitar, mas também ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de exemplo de vida com Cristo. Ok? Então nós vamos falar um pouco aqui sobre o Direct Inbox. Como eu falei, eu tenho aqui um Direct Inbox da Behringer. Esse aqui é o Ultra DI. Direct Inbox Ultra DI 100 da Behringer. Ele é um Direct Inbox ativo. Então, aí fica a primeira dúvida. Para que serve um Direct Inbox? Então, a nossa aula hoje, a nossa dica de hoje, vai falar sobre Direct Inbox, mas vai envolver muitas outras coisas por trás disso para que possamos entender bem a função do Direct Inbox na igreja. Tá ok? Vamos começar falando sobre cabos. Nós temos aqui esse cabo, as pessoas chamam de Canon, mas não é o nome correto. Esse aqui é um cabo XLR. Canon as pessoas acabaram associando porque foi uma das primeiras marcas desse cabo a sair, as primeiras marcas desse conector aqui, que foi a Canon, a mesma marca de câmera, ela tem a linha de acessórios, tinha a linha de acessórios de som, e a Canon foi a primeira a desenvolver esse plug aqui. E aí as pessoas começaram a associar o tipo do plug com a marca. A mesma coisa que a gente fala Bombril em vez de falar palha de aço, Gillette em vez de falar aparelho de barbear e por aí vai. Fala Danoninho em vez de falar iogurte. Então essas coisas são marcas e não o produto em si. Da mesma forma esse cabo. Esse conector aqui é o conector XLR. Ok? E aqui eu tenho um outro cabo, que é o cabo P10. Algumas pessoas chamam de cabo banana, mas o nome correto é cabo P10, que são esses plugzinhos aqui. Esse aqui é um P10 mono. Ok? Aí, já vamos começar a desmascarar algumas coisas. Primeiro, esse cabo não é um cabo P10. E este cabo não é um cabo XLR. Na realidade, nós associamos os nomes aos cabos pelo seu plug. Então, na realidade, esse é um cabo com plug XLR.
E esse aqui é um cabo com plug P10. Nós temos cabos que são de um lado P10 e de outro XLR, que nós vamos chamar de cabo P10 XLR ou XLR P10, tanto faz. Tá? Então, na realidade, quando nós dizemos o nome de um cabo, nós estamos falando sobre o seu plug. Quando nós falamos um cabo P10, nós estamos falando que o cabo possui plugs P10. Os cabos de som, em geral, os mais utilizados dentro do sistema de som, são divididos em duas classes, em dois tipos, que são os cabos balanceados e os cabos não balanceados. Então, o cabo balanceado, como é o caso deste cabo aqui, este aqui é um cabo balanceado. Se você reparar, ele tem três fiozinhos dentro dele. Tem dois fios cobertos por uma proteção de plástico, né? Uma proteção aqui e mais a malha. Então ele tem 3 vias. Ele é um cabo de 3 vias. Esse é o cabo balanceado. E nós temos o cabo não balanceado, que é esse cabo aqui. Então ele tem só 2 vias. Ele só tem um fiozinho no meio e a malha. Então ele é um cabo não balanceado por ter 2 vias. Tá ok? Balanceado e não balanceado. Ok. Quais são as vantagens destes cabos? Então tá, o cabo balanceado, ele é um cabo que ele vai apresentar maior qualidade de som no que diz respeito à prevenção contra ruídos, contra sons indesejáveis dentro do seu sistema de som. Por quê? Porque o cabo balanceado, como ele tem 3 vias, as vias vão funcionar da seguinte forma. Uma vai ser para o sinal positivo, outra vai ser para o sinal negativo e a malha vai ser para o aterramento. Então, aí já vem uma outra história. O que é o aterramento? Né? Também é um grande problema dentro das nossas igrejas. Igrejas que não possuem um sistema de aterramento que seja adequado. E por isso, muitas vezes tem ruídos, chiados e outros barulhos dentro do sistema de som. Por quê? Porque o som não é aterrado. Então o aterramento, vamos dar uma resumida aí na história, o aterramento, ele, na realidade, ele fala mesmo disso, de terra, de aterrar, de colocar na terra. Por quê? Porque o aterramento ele é feito com barras de cobre que são enfiadas no chão. E essas barras enfiadas no chão, saem delas um cabo que vai ligar no seu sistema de som, através das tomadas ou até mesmo através das carcaças dos equipamentos. Então, para que serve o aterramento? O aterramento vai tirar qualquer fuga ou qualquer sinal indesejado de dentro do seu sistema de som. Então, ele vai pegar aquela sobra, que não é uma boa sobra, e vai jogar isso para a terra, tirando do seu sistema elétrico e tirando do seu sistema de som. E é isso que o cabo balanceado vai fazer com este aterramento. Ele vai pegar qualquer outra impureza, né? Lembre-se que ao nosso redor, mesmo que a gente não possa ver, ao nosso redor existem frequências o tempo todo. Frequência de rádio, frequência de celular, frequência de rádio amador, estão aqui, né, ao nosso redor. E essas frequências, elas podem ser captadas pelo nosso sistema de som, através principalmente dos cabos. Então aí, quando você tem este aterramento, o que vai acontecer? As frequências vão tentar entrar no seu cabo, só que essa malha que recobre todo o cabo vai sugar essas frequências indesejáveis e vai jogar para o aterramento. Para isso que serve o aterramento. Então o sinal que sai através de um cabo balanceado é um sinal limpo, é um sinal que tem o positivo e o negativo. Diferentemente do que acontece com o cabo não balanceado. O cabo não balanceado tem 2 vias, o fiozinho dentro e a malha que o recobre. Então, um é para o sinal positivo, outro é para o sinal negativo e um desses em comum vai ser o terra. Então, ele vai fazer completamente o inverso do que o cabo balanceado faz. O cabo não balanceado, ele tem a mesma constituição de um cabo coaxial.
sei se você conhece um cabo coaxial, mas é o mesmo cabo usado para antena de televisão. É isso mesmo. E aí, por ter essa propriedade, quanto maior o cabo, piores vão ser as interferências, porque esse cabo vai funcionar como se fosse uma antena dentro do seu sistema de som. Eu já vi em diversos lugares, durante o culto, está acontecendo o culto, e de repente você ouve uma rádio amadora. Você ouve um caminhoneiro falando com outro caminhoneiro através do serviço de rádio amador. Ou então pega frequências de outras coisas, rádio da polícia, pega a frequência de rádio comunitária, né? Aquelas rádios piratas. Por quê? Porque principalmente por cabos longos que não sejam balanceados. Eles vão pegar isso, essas frequências que estão à nossa volta, e como só tem duas vias, eles vão pegar isso e vão jogar. O cabo vai jogar diretamente dentro do seu sistema de som. E esse sinal, esse ruído vai ser amplificado e vai ser lançado pelas caixas depois. Então aí temos ruídos, chiados e possíveis interferências. Tá? Então essa é a diferença do cabo XLR, de um cabo balanceado, de um cabo não balanceado. Aí esses cabos não balanceados, eles são usados para conexão de instrumentos. Os cabos não balanceados são os cabos P10, né? Então os cabos não balanceados vão ligar o violão, a guitarra, o contrabaixo, o teclado. É o tipo de conexão que é feita com os cabos não balanceados. Aí você pode me dizer assim, tá, mas por que eu não uso então o sinal, um cabo balanceado para ligar estes instrumentos? Porque os cabos, por mais que eles sejam balanceados, se os cabos balanceados são mais caros, diga-se de passagem, você vai ligar um P10 que tem duas vias, então um dos fiozinhos que tem aqui dentro vai ficar sem utilização. Então você vai comprar um cabo balanceado para ligar duas pontas, então vai sobrar uma. Então você vai estar fazendo um investimento à toa. Sendo que cabos menores que 7 metros, cabos aí como 3 metros, 4 metros, 5 metros, não vão te dar esse problema de amplificar esse sinal, né? Amplificar esses ruídos. O problema está quando esse cabo é muito grande. Tem muitas igrejas que o instrumento fica ligado no palco, a mesa de som fica lá atrás, que é o local correto, diga-se de passagem também. Tá? O lugar correto da mesa de som é no centro da igreja em relação ao palco, e ela tem que estar a uma distância de 2 vezes a boca de cena do palco. O que é a boca de cena? É a distância entre uma caixa e a outra. Então digamos que entre uma caixa e outra nós temos ali 10 metros. Então o correto da mesa de som ficar é no meio da igreja, a 20 metros, 2 vezes a boca de cena, a 20 metros de distância daqui do nosso palco. Lembrando também que tem que estar de preferência a mesma altura das pessoas, porque senão a pessoa vai perder a sua referência na hora que estiver fazendo som. Tem alguns lugares que as cabines de som são acima da igreja, a igreja está toda embaixo, a cabine de som é lá em cima. Às vezes até mesmo fechada, e acaba perdendo a sua utilidade. Por quê? Porque o técnico de som vai perder a referência. A igreja ouve uma coisa e ele ouve outra. Então ele não vai conseguir equalizar o som de maneira satisfatória. Então é bom que a mesa de som esteja no centro da igreja, 2 vezes a boca de cena e à altura das pessoas. Tá? Se quiser fazer um elevado, é até bacana que se faça um elevado em que o técnico de som sentado esteja à mesma altura, os seus ouvidos estejam à mesma altura das pessoas em pé. Tá? Então essa é uma boa referência para você ter na hora de fazer o seu tablado para a mesa de som.